Vocês têm uma Bíblia aí perto de você, abra no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Bendito seja o nome do Senhor. Imediatamente aquele homem se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui que Jesus, ele se dirigia para uma festa que estava acontecendo em Jerusalém, e ele tinha vindo da cura do filho do oficial do rei. Jesus tinha restaurado a vida daquele rapaz, bendito seja o nome do Senhor, e ele se dirigia para Jerusalém. No meio do caminho existia um tanque que se chamava Betesda, né? Muitas traduções dizem que é lugar de misericórdia, tanque de misericórdia, porta da misericórdia. Dependendo da sua tradução do grego e do hebraico, existem algumas definições paralelas. Entretanto, para nós o que importa é o seguinte: é que periodicamente um anjo descia e movia aquelas águas, e aqueles que estavam próximos ali, ao serem lançados nas águas, uma vez mexido, era curado de qualquer enfermidade. De qualquer enfermidade. Existem algumas correntes aí, apóstatas, que dizem que não, ali era porque eram águas termais, Júnior. Ali é porque a água ela tinha um certo teor de potássio. É porque a água ela tinha alguma coisa assim. Meu irmão, minha irmã, a água ela não pode no mesmo momento curar um cego, um paralítico. A água tem tanto produto químico assim que seja capaz de curar qualquer enfermidade. Não era uma não, era qualquer enfermidade. Então, antes de se concordar com alguma justificativa herege ou apóstata, a gente tem que compreender o que nos diz a palavra do Senhor. E se a Bíblia está dizendo que ela curava qualquer coisa, é porque era qualquer coisa. Se a Bíblia está dizendo que a água era agitada pelo anjo, é porque era agitada pelo anjo. E você precisa crer no poder sobrenatural de Deus. Você se converteu ao Senhor Jesus, você se converteu à palavra do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: se converta por completo. Creia que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que muda a situação, é o Deus que muda a vida daquele que crê, é o Deus que transforma, e os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia diz que aquele homem estava ali há 38 anos. Geralmente, quando alguém se aproximava daquele tanque ali para ser curado, tinha os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos que ajudavam por algum tempo. Mas aí depois de algum tempo abandonavam, e as pessoas iam ficando por ali, e quem tinha mais condições chegava primeiro, e as pessoas iam ficando no esquecimento. Era a situação daquele homem. Ele estava desamparado, ele estava sozinho ali naquele tanque. Ele há 38 anos era ali paralítico, não podia andar. Ele conta que quando a água era mexida, ele tentava chegar até lá, talvez se arrastando, se movendo, quem sabe até, eu não sei como era a cama que ele estava, mas descendo de cima do colchão ou da cama e se arrastando. Mas aí, antes dele chegar na água, entrava outro em seu lugar, e aquela situação ia ficando ali desesperadora. Mas eu quero te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor, que nos chama a atenção nessa palavra aqui, Júnior. Sabe o que é? É que aquele homem, ele foi perseverante, ele foi persistente. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? Quantas pessoas olharam para aquele tanque ali e disseram: bom, é tanta gente que eu vou me embora. Eita Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Você já presenciou aqueles cultos na igreja
Muita gente prega assim erroneamente, dizendo, não, o assembleano você pode pregar a qualquer hora, mas quando termina o culto de 9 horas ele vai embora. Você já presenciou aqueles cultos na igreja, onde está pertinho de terminar, o pregador está concluindo a mensagem, a bênção apostólica ainda não foi impetrada, a oração final ainda não foi feita e tem gente que se levanta para ir embora. Às vezes está terminando o culto e algumas pessoas vão se levantando para ir embora. Após uma situação semelhante àquela, quem sabe, numa igreja como o nosso Templo Central, com 2.000 pessoas, ou em alguma congregação polo dessa, assim, que nós vemos, assim, com 300, 400 pessoas, aí de repente vai terminando o culto, alguém se levanta e começa a ir embora, e outro, e outro, e outro, porque diz assim, é tanta gente, uma pessoa a mais ou a menos não faz diferença, mas eu quero te dizer uma coisa, perseverança e persistência faz diferença sim aos olhos de Deus. Permanecer até o final faz diferença sim. Eu me lembro daquele homem que tinha a mão mirrada e ele foi para a sinagoga para assistir o culto. Se ele tivesse ficado em casa, Jesus não tinha trazido ele para o meio e não tinha curado ele não, mas ele estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma situação é a desse paralítico aqui. Quantas pessoas passaram na frente, quantas pessoas passaram por ele, mas ele perseverou em ficar lá. Eu vou ficar aqui. Eu não saio do meu lugar. E você está querendo correr por quê? Você está querendo desistir do que Deus colocou na sua mão por quê? Você está querendo abandonar porque está com medo de comentário, está com medo do que vão dizer, está com medo da responsabilidade. Eis que o Senhor te diz nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu coloquei na tua mão, porque acredito na tua capacidade. Não se preocupe com a avaliação do homem, porque eis que eu vou na tua frente. Oh Jesus, meu Deus, que coisa tremenda. Aquele homem foi perseverante. Seja perseverante, fique no seu lugar, não corra não. Ainda que a situação comece a piorar, comece a ficar difícil. Ano após ano, a gente não está falando aqui de 3 dias, nem de 4 dias não. A gente está falando de 38 anos, são quase 40 anos, quase 4 décadas. Dia após dia. Quantas vezes durante o dia o anjo mexia a água? Quantos dias por semana? Quantas semanas por mês? Quantos meses por ano, ano após ano, uma pessoa passando na frente, outro passando na frente, outro passando na frente. É isso que você tem pensado, é isso que você tem dito. Às vezes você tem até murmurado, dizendo, não tem lugar para mim na igreja não, não tem lugar para mim na obra não, porque tem sempre alguém passando na minha frente. Eu quero te dizer uma coisa, quando Deus quer usar, Ele abre a porta e empurra você para dentro, viu? Porque Ele está olhando é para o teu coração, Ele não olha para a fila. Com Deus não precisa ter parente, nem aderente, nem sobrinho, nem apadrinhado, nem afilhado, porque Ele é Deus poderoso que chama quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E é esse Deus que fala contigo nesta tarde, é o mesmo Deus que chamou José. Você imagina a situação de José lá no Egito. José chegou no Egito como escravo, e como escravo ele foi trabalhar na casa de Potifar, e depois ele foi para a prisão, suspeito de tentativa de estupro. Aquele homem não tinha parente no Egito. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, porque ele era escravo. Ele tinha agora na cadeia a culpa de ser tentativa de estupro. Não tinha nada a seu favor, nada, nada, nada. Mas um dia aquele homem sai e vai à presença de Faraó e nunca mais ele é o mesmo. Eu quero te dizer que não importa onde você está, nem a tua situação, Deus conhece o teu coração. Ei, demanda, canda lá mais séria. E Deus é Deus que muda a situação, Deus muda a história. E o Senhor está dizendo que vai mudar a tua história. Eita, quando Deus entra em cena para resolver, meu amigo, não fica pela metade não, Ele resolve de uma vez. Deixe quem quiser se juntar, fazer reunião, fazer como quer, apontar, acusar, preparar armadilha, mas o Senhor é poderoso para mudar a história, e quando Ele faz não fica pela metade não, nem deixa por fazer não, Ele resolve, viu? E Deus não escreve por rascunho não, Ele escreve de uma vez. Quando Ele escreve, assina embaixo, está carimbado, e a assinatura dele é reconhecida, eita, no cartório do céu. É esse Deus que fala contigo nesta tarde, que estava desanimado, esperando há tanto tempo. Ei, Jesus chegou naquele tanque, e Jesus chegou do teu lado. O Jesus que falou com o paralítico, é o Jesus que fala contigo agora. Eita Deus. Ele perguntou para aquele homem: queres ficar são?
Jesus pergunta para ti nesta tarde. Eita Jesus, que coisa tremenda, papai. Oh, glória a Deus. Ele te pergunta, você quer ficação? Quer a tua vitória hoje? Creia, você crê? Crê, levante suas mãos para o céu aí comigo, onde você estiver. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diga para ele, eu quero, papai. Aquele homem ainda botou uma dificuldade. Ele disse assim, eu estou aqui há 38 anos, mas não tenho quem me ajude, não tenho ninguém por mim. Quando a água é agitada, aí vai alguém na minha frente, eu não tenho quem me ajude. Mas quando Jesus chega, não precisa de tanto remédio, não precisa de tanta receita, não precisa de ajuda. Ele diz, eu sou Deus. Ei, ele está dizendo para você nesta tarde, eu sou o teu Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te sustenta pela tua mão, o Deus que te capacitou, o Deus que te deu a vida, e quem manda nela sou eu, quem renovou a tua saúde, a tua história. E pense numa coisa, tenha certeza, não tem temporal, não tem tempestade, não tem luta que vai te destruir, porque eu sou contigo. O sol, o vento, o mar, a chuva obedece a minha voz, diz o Senhor. E ele te diz nesta tarde, queres ficação? Queres ficação? Então recebe nesta tarde, põe-te de pé. Se você já teve fé para levantar os braços comigo, meu irmão, então deixe quem quiser pensar que você não tem juízo, não tem problema não, mas receba a sua vitória. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Isso, meu irmão, levante dessa rede, levante dessa cama, levante desta cadeira de roda e receba a sua cura agora em nome de Jesus. Fica resolvido, se eu escondo ninguém pode encontrar. Quando o guerreiro inimigo é vencido, quando falo o homem tem que se calar. Quando tudo não fica pela metade, faço tudo e não deixo por fazer. Se o problema é difícil, eu resolvo. Quem é o homem pra comigo entender? Então, por que atravessar na minha frente? Quando resolvo, tudo fica resolvido. Eu não preciso de ajuda pra fazer. Te amo tanto, sou teu Deus, sou teu amigo. Saiba que quando edifico uma casa, não existe temporal para destruir. Eu comando o vento, o mar, o sol e a chuva. Quando falho, eles calam para me ouvir. Parei o sol quando se fez necessário, pro meu povo na guerra ser vencedor. Cerrei o céu para não chover sobre a terra, para mostrar ao mundo que eu sou Senhor. Então por que atravessar na minha frente? Quando resolvo, tudo fica resolvido. Eu não preciso de ajuda para fazer. Te amo tanto, sou teu Deus, sou teu amigo. Atravessar na minha frente. Quando resolvo, tudo fica resolvido. Eu não preciso de ajuda para fazer. Te amo tanto, sou teu Deus, sou teu amigo.